Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoi Kaogundá, e este é o canal do YouTube, né, associado ao blog, né? O blog é o blog Urumilá-Ifá, né? E o canal, e lá na internet você encontra como www.urumilá-ifá.com.br. Aqui no YouTube é aqui mesmo, né? O blog Urumilá-Ifá. É um blog antigo, tá certo? Então quem gosta de textos, vai no blog convencional que tem textos lá. Quem gosta prefere ver vídeos, né, que é mais ágil, mais simples, veja por aqui, ok? Muito bem, neste vídeo, se você ficar até o final, tá certo, né? Eu vou fazer um comentário reduzido sobre a questão do mal, o mal, e vocês vão entender por quê, né? A existência do mal, o que é o mal, essa é uma questão que assola muito a religião católica, né? Ou seja, os católicos cristãos. Não tem nada em Ifá não tem nenhuma, muito pouca relevância, e eu vou explicar isso aqui porque essa diferença de pontos de vista, tá bom? Se você estiver interessado em conhecer essa diferença de ponto de vista, fique aqui, se não, tem outros vídeos que podem interessar. Eu acho que aqui iniciando, né? Eu acho que aqui eu abordo o mal, já abordei o mal sobre vários aspectos, mas como um desafio, né, de entendimento. Por quê? Porque o mal, a existência do mal, é um problema teológico gravíssimo, né? Eu tenho um livro que fala sobre grandes problemas teológicos do catolicismo, né? E o mal é um deles, tá certo? Por quê? Porque a visão, o mal é um negócio que faz um mal danado para o catolicismo, né? Para a religião católica, por causa da forma como eles optaram, né? E eu vou explicar aqui, né? O que acontece? Lembra que eu já falei no vídeo anterior, mas vou repetir. Teologia é um processo humano, né? Lembra? Você tem a escritura sagrada e você tem a teologia, que é a interpretação, é uma análise disso, né? Que você passa para outras pessoas. E por isso, no mesmo texto sagrado, pode ter várias teologias, né? Não tem milhares, porque as pessoas concordam com mais ou menos algumas, então você tem algumas linhas de teologia lá que as pessoas concordam com ela. E os católicos criaram uma para eles, tá certo? Né? Criaram uma para eles, baseada no entendimento deles. Eu já falei que a teologia católica não tem nada a ver com o que está nesse livro aqui, tá certo? Assim, não tem nada a ver. Nada a ver. A teologia católica é, sei lá, apocalíptica. Entendeu? É o que está lá em Enoque e Apocalipse. No Apocalipse, acho eu. Tá? Isso é uma visão grosseira que eu faço, mas é isso, é apocalíptica. E não está associada aqui. E nessa visão que eles criaram, que é uma visão também dos judeus, tardia dos judeus, eles disseram o seguinte: olha só, Deus é bom. Tudo de bom sai de Deus. Deus só quer o bem para você, só quer o bem. Então, Deus é só o bem e o amor, né? E aí, aí as pessoas falam, mas tem o mal no mundo, as pessoas são más. Se nós somos a criação de Deus, Deus é bom, por que Deus permite o mal no mundo? Por que uma pessoa pode ser má, por que ela pode ser má e Deus permitir? Se a pessoa tem a essência de Deus, eu ia ter que ficar falando mais 15 minutos aqui de 50 mil motivos porque a pessoa não poderia ser má, porque é o fonte de Deus. Cara, então isso é um problema se eles criaram esse modelo. Os judeus criaram esse modelo, por quê? Porque eles passaram por muitas tribulações, né? E uma das últimas dele, a última, se não me engano, foi o exílio na Babilônia. Eles foram exilados na Babilônia, ficaram lá e superados por todo mundo. Então, nesse momento do exílio, que foram de, sei lá, uns 300 anos lá, eles resolveram se converter ao monoteísmo, né? Então, não sei se vocês sabem, né? Mas os judeus não eram monoteístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Adonai, o nome correto de Deus não é Jeová, tá? Isso aí é uma história muito curiosa, né? Mas o nome correto de Deus não é Jeová, o nome correto de Deus é Adonai, tá? É o Senhor, porque Deus não tem nome. Jeová é uma corruptela porque é o seguinte, as palavras judaicas de Deus, né? Eu não lembro como é que fala em judaico, YHVH, assim, aquele tetagrama, ele é só consoantes, e era isso mesmo. Antigamente os alfabetos eram todos de consoantes, era só para você saber como você encaixava ali as vogais. Aí as pessoas andaram encaixando umas vogais só para a pessoa lembrar qual deveria ser a pronúncia do Adonai. E teve gente que não entendeu isso bem e passou a usar a vogal no nome, aí saiu o Jeová, o Javé, né? O Javé, que virou Jeová.
mas isso é uma corruptela, porque na realidade é Adonai. Então a forma correta de falar é Adonai, segundo aprendi, né? Tá certo? Então você deve falar Adonai e não Javé e nem o Jeová, tá? Bom, então, eu estava falando do exílio babilônio, né? Então ele é o bonzinho de tudo. E como eles passaram muito mal, isso por muitos e muitos, tem ciclos judaicos que são assim de 100 anos, 200, 300, as pessoas esquecem da geração anterior, passam gerações e esquecem tudo que eles aprenderam antes. Então, aí eles decidiram adotar esse Deus único, Adonai, né? Tá certo? E eles não, eles tinham vários antes, né? Ah, mas não está no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento, a Torá, ela foi escrita mais ou menos no século V, tá? Então, assim, a Torá foi escrita no século IV, assim, antes de Cristo, eu acho. Ela é muito, muito, muito tardia. Então significa que o que está ali na Torá, na realidade, foi assim, ó, elaborado muito certinho para conter. Então teve muito parte da história ali que foi limpada. O pessoal andou lembrando da história ou recontando a história. Então o que está ali foi uma história recontada, né? Por isso que eu digo que às vezes tem que tomar cuidado, né? Tem gente que diz, não, o que está aqui na Bíblia, isto é a palavra de Deus. Olha só, não é verdade. Não é verdade. Isso não é a palavra de Deus. Isto aí é basicamente a palavra de um homem, que daí se um escriba ou outra pessoa qualquer que escreveu aquilo daquele jeito. Ele escolheu aquelas palavras, tá? Não foi Deus que escreveu aquele. Deus não mandou fax nenhum com a Bíblia escrita para ele, não. E mais uma vez, repito, a Torá foi escrita, não foi escrita nem por Moisés, nem por Abraão, ninguém escreveu nada, não, tá? Foi escrita 4 ou 5 antes de Cristo, olha lá. Entendeu? Um escriba qualquer. Até porque naquela época, né, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever, porque o papel era absolutamente caro e a tinta mais cara ainda. Então ninguém escrevia nada. Você não precisava aprender a ler e escrever por uma coisa que você não ia conseguir fazer, né? Então, isso aí. Então, aí eles tiveram que inventar essa história, cara. Então, nessa invenção dessa história, eles inventaram o seguinte, tudo que nós passamos de ruim foi o diabo. Então surgiu essa tese do diabo judaico e os católicos adotaram ela, né? Adotaram essa tese do católico que estava lá no livro de Enoque, que estava lá no Apocalipse e tal, do mal, e isso é conveniente. Aí foram criando essa história. Então o mal, né, o diabo, eles criaram essa coisa do Deus ser só amor, ser só bondade, e o diabo é que faz o mal pra gente. O mais curioso é que se você vai na Bíblia e você lê o Antigo Testamento, você não vai encontrar esse Deus de bondade e de suavidade lá, cara. Vai lá ver, né? Esse o texto do Benício que eu vou botar no blog é bem interessante. Cara, assim, Deus está longe. Eu sempre digo que Deus no Antigo Testamento parece um Ogum, né? E é verdade. Deus só aparece para guerras, batalhas, mandar matar os outros e tal. É aquilo ali, essa é a manifestação. Então, mas esse não meta aqui. Então, é a parte, porque é o seguinte, não existe essa dissociação de Deus com o mal. O mal que os judeus sofreram veio de Deus amando dele, com o negócio todo. Então, não existe essa coisa de Deus, essa visão de Deus é só amor, só quer o bem de todo mundo. É uma visão que os homens criaram em concílios que não existe. E aí eles tiveram que criar o papel do diabo. Então, o que acontece? Baseado nesse entendimento, não só do diabo, mas do mal, de uma coisa externa às pessoas, cara, os católicos criaram teologias extremamente complexas para justificar que o mal, na realidade, é a ausência. Foi o Agostinho que deu uma dica, ninguém não sabia. Aí o Agostinho de Hipona, ele falou, cara, na verdade o mal é a ausência de Deus. Aí ele sai fazendo uma longa explicação filosófica para dizer que Deus é sempre bom, quando ele se ausenta você vira mal, tá certo? Assim, quando não é verdade, né? Essa não é a visão que tem, né? Então, outra coisa que também os católicos criaram foi a questão do pecado original, né? O pecado original, nessa teologia complexa, gente, a teologia católica é muito complicada, muito complexa para poder justificar essas bobagens. O pecado original surgiu disso e temos que criar uma coisa lá. Então, se não me engano, foi Agostinho que criou. Eu não lembro se foi, não, estou sendo injusto aqui. Tem que ver quem criou o pecado original, mas acho que foi Agostinho. A ideia do pecado original, você nascer com o pecado original. Onde está isso? Gente, não está em lugar nenhum. Em lugar nenhum desse livro aqui tem isso. Tem o pecado original, mas eu não fiz nada. Não, mas Adão lá fez. Que porra de Adão é esse, cara? Entendeu? Aí
ele criou o pecado para justificar que você, inclusive, aí veio outras coisas junto, né? Os protestantes aproveitaram. Não, olha só, por causa do pecado original, você já nasce condenado. Se você nascer e morrer, você vai para o inferno. Você só vai escapar do inferno se você nascer, se converter e adorar a Deus e amar a Deus, aí você será salvo. Essa é a visão do protestante. Aí teve uns protestantes, os calvinistas são os piores. As piores interpretações de Deus, do homem, da humanidade, vêm dos calvinistas, né? Então, olha, só que tem o seguinte, tem pessoas que já nascem predestinadas ao inferno e pessoas que já nascem predestinadas ao céu. Então, as pessoas que nascem predestinadas ao inferno, qualquer coisa que elas fizerem não faz diferença, elas sempre vão para o inferno. Acredita nisso? Quando você nasce, você vai, e aí tem gente que se salva. Aí os caras que falam isso, não, eu sou o cara que vou para o céu, né? Imagino eu, tá? Então, mas isso foram teses, cara, que nasceram dessa afirmação de que eles têm que acomodar essa coisa do mal, né? E aí isso é uma coisa muito doida, gente. Isso é uma coisa muito doida, né? E como é que a gente vê? Agora falando de fato, porque eu estou aqui falando de tudo, né? Mal. Primeiro eu tinha que explicar até nesses 11 minutos por que essa coisa do mal existe, né? A gente pode dizer assim, cara, mas isso é uma bobagem. Olha, eu acho, perdão, estou baixando aqui, eu acho que é uma bobagem. Mas, cara, os caras transformaram isso num negócio gigantesco, virou um troço importante para eles. Então, como é que a gente vê isso, né? Aí, como já vi, a gente vê de forma diferente. Primeiro, existe um mal teológico. De fato, é um mal que vem de Deus. O mal teológico é aquele mal, tipo aquele do Satã de Jó. É aquele mal que vem baseado nos seus maus atos, ou o mal que vem para lhe testar, para saber se você é uma pessoa correta e honesta. Por quê? Porque Deus abençoa a gente e Ele quer saber se você é honestamente correto. Então, o mal teológico são pequenas dificuldadezinhas, cascas de banana, coisas que vão acontecer nos caminhos, ou às vezes o mal punitivo, né? De você ser uma pessoa mal, você vai sofrer coisas que o mal teológico vai colocar lá, que no caso da nossa religião a gente acha que às vezes até a vida você pode perder, dependendo do grau de maldade que você fizer, mas existe um nível de tolerância muito grande aqui, vou falar daqui a pouco por quê, né? E a ira de Deus vem na nossa religião, né? Segundo a nossa religião, a ira de Deus se manifesta, e quem manifesta a ira de Deus é Xangô, Omulu e Ogum, são os três que podem manifestar a ira de Deus. Então, sim, no nosso entendimento da religião de Orixá, existe a ira de Deus contra pessoas, e ela é muito seletiva, muito especial, porque você tem tempo para se recuperar, você pode ter tempo para fazer tudo, mas algumas vezes as pessoas adotam uma solução muito séria que Deus pode intervir, mas isso leva tempo, porque todo mundo tem que ter essa oportunidade de fazer alguma coisa melhor, mudar alguma coisa, né? Então vai chegar lá. Então existe um mal teológico. O mal teológico é uma coisa que existe, um mal originado em Deus, a gente entende dessa maneira, né? Existe um mal natural, que as pessoas podem dizer, porque eu fui acometido pelo mal. O mal natural é assim, um vulcão, um tsunami, um terremoto, uma inundação. Às vezes assim, cara, ninguém pode dizer que foi Deus que mandou aquela inundação para ele. Olha só, gente, Deus cria a terra, a natureza, as coisas funcionam, existe uma magia natural, ou seja, um funcionamento natural do mundo, e por causa desse funcionamento natural existem esses cataclismos, esses eventos que podem acontecer, e se você estiver ali vai ser um acidente, ou seja, ninguém, né, o funcionamento ali, Deus criou a coisa toda para funcionar, existe uma coisa extremamente conectada de tudo que está ali, tem coisas que trazem aspectos bons, aspectos ruins, né, em algum momento, então assim, a inundação é resultado de um excesso, entendeu? Ou às vezes uma ação posterior, então assim, vou ficar me divagando por isso aqui. Então, o mal natural acontece, não é culpa de Deus, né? Existem acidentes, ninguém pode dizer que acidente é culpa de Deus. Você está lá, você pode ser atropelado, você pode cair. Acidentes ocorrem por ações suas mesmo, são coisas que acontecem ao acaso. Você não pode querer atribuir que Deus está tomando conta de você e permitiu aquele acidente, ou ele foi a causa do acidente. Gente, isso aí é coisa de gente doente, não pode ter, né? Doenças. Mais uma vez, Deus é a causa das doenças, então nós temos que chegar e recorrer a Deus para tirar a doença. Não, cara, a doença é o seguinte, você tem um corpo, esse corpo tem uma construção, nasceu de uma maneira, foi construído, às vezes tem defeitos, às vezes tem coisas que ocorrem, coisas que você consome, você mesmo provoca. Você pode ficar doente por N coisas que tem no mundo que você vive, né? A vida tem um aspecto probabilístico, um aspecto de dificuldade que você tem que romper e acabou. Doenças não são um mal de Deus, e ainda são um mal que nos assola, né? Tá certo? E por fim, você tem o mal humano, isso está em, vou falar daqui a pouco, o mal humano, né? Que não é o diabo, tá certo? Assim, tá, o mal humano as pessoas são mal. Isso está baseado no quê? Está baseado no livre-arbítrio.
Né? No livre-arbítrio, você pode tomar o livre-arbítrio, você pode tomar a decisão de ser o que você quiser, até você se defalar com uma coisa ruim. É isso. E por que Deus permite isso? Porque, olha só, este mundo foi constituído com o livre-arbítrio como o determinante de tudo. Claro que se você está numa religião como calvinista, que você não acredita em livre-arbítrio, você vai acreditar que o que acontece de ruim é o demônio, então temos que combater o diabo, porque você sempre é uma pessoa boa. É a visão dos malucos lá, né? São os piores calvinistas, tá certo, né? Mas se você entender que existe o livre-arbítrio, de fato afeta tudo, permite você ser o que você quiser, fazer o que você quiser, você não obedecer a ordem de ninguém, você tem toda a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio significa a mais absoluta liberdade para fazer todas as coisas, ser quem você quiser, realizar tudo. Mas isso vem acompanhado com o que bom, o que é ruim, né? Já que você tem todo o livre-arbítrio, então você tem livre-arbítrio para tudo, pode acontecer de bom ou de ruim com você. E aí, bom, se aconteceu uma coisa de muito ruim, a vida é em ciclos, a vida é efêmera. Perene é alma. Então, assim, beleza, essa não deu certo, vamos para a próxima, não é isso? Aquela brincadeira, aquele filme do Dia da Marmota, que o mesmo dia se repete, é mais ou menos isso. A nossa vida, não deu certo, começamos de novo, parará, parará. Então, qual é o contexto de gravidade nisso? Nenhum. Então, o livre-arbítrio, então, o mal humano é uma consequência que acontece. E pode acontecer por N coisas, a alma vem doente, pode sim ser influenciado por demônios que estão nesse mundo. Existem sim demônios nesse mundo negativo que podem influenciar a pessoa e transformar aquela pessoa no mal, no bandido. Cara, tudo isso existe. O Aie, eu não estou dizendo que seja só coisa de Deus. O Aie, eu já falei sobre, já devo ter falado aqui sobre essa história do Aie, né? Faz a gente falar muita coisa, a gente nunca lembra se todo mundo viu tudo, qual vídeo que você falou. O Aie, sim, é um lugar complexo. Existe o mundo natural, nós vivemos, o mundo supernatural. O mundo supernatural sim tem demônios, tá certo? Sim tem coisas negativas. Essas coisas negativas sim influenciam pessoas de forma negativa, podem te levar a ser uma pessoa mal. Tudo isso acontece no Aie, são coisas que estão perdidas aqui nesse contexto. E aqui tem coisas para ajudar a gente, coisas para atrapalhar a gente, coisas que foram colocadas por Deus para gerar uma pequena dificuldade, foram aqui por causa, acabou se transformando aqui. Existem fantasmas, pessoas que morreram ficaram aqui e se transformam nesses demônios perdidos aí que ficam influenciando pessoas. Cara, isso tudo acontece. O Aie é uma caixa bem complexa, tá certo? No qual Deus não se mete, ou se mete sim, botando algumas coisas para ir eliminando ali, né? O trabalho da Umbanda é um trabalho nesse sentido, de pegar espíritos bons e sair limpando esses ruins aí, né? Então Deus, né, a Umbanda é um reflexo importante disso, dessa preocupação com Deus, com os espíritos perdidos, com os demônios, com os diabos perdidos. É uma preocupação de Deus. A Umbanda está ali, ó, coletando e limpando isso aí, tá? Muito bem. Então tem essa coisa dos ciclos. Então esses são os aspectos de manifestação do mal, né? Só um momento. E baseado no livre-arbítrio, Deus não vai intervir. Então o mal vai existir sobre esses aspectos. E não significa que todos esses aspectos sejam problemas de Deus. E nem todos esses aspectos sejam coisas do diabo. Como eu falei, lembra que em Fá, o mal humano, ele está descrito em alguns udus, né? Por exemplo, Icá. Icá é um udu que fala sobre o mal humano e sobre a reação de Deus ao mal humano. Isso é uma coisa importante. Você tem um outro udu que também fala do mal humano, que é o Ocaran. O Ocaran fala sobre o mal humano, né? Em algum aspecto, o Ari também fala sobre o mal humano. Tá? Assim, então, você tem udus aí que se preocupam com esse aspecto de ensinar ao Babalaô como entender o mal. Olha só, quando eu falo que Icá fala sobre o mal, não estou dizendo que Icá traz o mal para a humanidade. Se você tem algum Babalaô que fala isso para você, que Icá é o udu que traz o mal para a humanidade, esta pessoa não é um Babalaô. Ou brincando, ele pode ser um bom assim. Ele não entendeu nada. Ele está ali pegando o tratado cubano, lendo e fazendo receitinha de bolo. Assim, ele não entendeu nada. E cá não traz mal nenhum. Ele representa. E cá ensina. Todos os odus ensinam ao Babalô. E cá ensina ao Babalô a entender o mal humano. Ensina ao Babalô a entender como que Deus vê aquilo, como a gente reage, assim como o Ocaran é um outro aspecto disso, assim como o Ari é outro aspecto disso. Então, assim, são coisas que ensinam o Babalô. O Babalô aprende. Isso já existe no mundo. Os odus ensinam ao Babalô como falar com você. Lembra? Você vai lá, se eu falar com você, o odu ensina. Eu vou te falar isso baseado no quê? Baseado nas coisas que Fá me ensinou. E isso é que é importante, né? Em Fá ensina. Então, quando ele fala, Deus falou isso, não, olha, em Fá, eu aprendi que eu devo dizer isso para você. É isso que ele deveria estar falando, tá? Assim, eu já quero encerrar, porque não tem muito uma coisa para falar de mal para vocês, não, né? O principal era isso, né? Os católicos têm uma visão muito enrolada de mal. Lá, mal é um problema. Na visão da nossa teologia de Fá, né, que é a teologia da religião de Orixá, cara,
faz parte daqui nesse aspecto, e a gente, como Bauru, aprende a explicar para vocês e abordar vocês como isso ocorre. Então, o mal em si não é um problema para a gente, né? Eu só queria alertar, por última coisa, o seguinte: tome cuidado com a forma como as pessoas passam. Aí eu expliquei essas coisas todas, tentei falar sobre visão católica, para vocês tomarem cuidado com como as pessoas ensinam isso para você, né? Porque as pessoas podem se impressionar, podem ficar preocupadas, muito impressionadas, muito afetadas pela forma como as pessoas traduzem essa questão do mal para você, como te colocam nisso aí, como assim, se você não entender com muita simplicidade como é esse processo do mal, que está afetado ou não, que depende de Deus, o que depende de você, você pode ser levado, induzido a entender essa questão e buscar uma solução messiânica para as coisas, ou se colocar uma solução de que está sendo afetado, que é coisa que independe. Quer dizer para você o seguinte: todo mundo pode ser bom ou mal, baseado nisso. Se o mal é a ausência de Deus, eu acho que em algum aspecto pode ser, né? Se você não segue a ética, o caráter, a moral, os valores, eu teria que falar o contrário, os valores, a ética, a moral, né, que Deus, né, lhe deu o exemplo, se você não adota aquele ápice, né, você realmente vai se transformar numa pessoa má, né, vai praticar o mal. Então, a forma de você, quando você está alinhado através da religião, você aprende quais são esses valores que Deus espera de você, você vai estar muito mais em condições muito mais protegido de incorrer no mal do que uma pessoa que não tem essas informações da religião. Aí eu estou sendo prepotente: quer dizer que uma pessoa só pode ser boa se for na religião? Não, gente, eu já nunca disse isso. Eu já disse, inclusive, que eu não pela religião, por essa teologia de fato, não tem essa coisa: se você é ateu, não tem inferno para você. Primeiro que eu não acredito que tem inferno para ninguém, né? Nessa teologia não existe inferno para ninguém. O que você tem pode ser punido, você vai ser julgado e avaliado pela sua vida, e você pode receber uma punição temporária. Inclusive, essa mesma visão é a que eu encontro no judeu. Vai lá no canal Contraste, lá no Rabino Cabalista, lá, né? Eu já vi, mas não só ele, eu já vi outra pessoa também falar a mesma coisa. Os judeus também não acreditam em inferno. Essa visão do inferno foi uma invenção católica, tá certo, né? Você pode ter punições e tudo mais, mas sim, a pessoa, se você é ateu, nada vai lhe tirar de Deus, nada vai lhe tirar de voltar à vida. A vida é um ciclo para todo mundo. Você pode viver, a religião lhe ajuda nessa vida, porque ela te dá essas informações de valores e tal, né? E o ateu, ele vai ter que ter isso ou de forma natural ou ter por dedução. Claro que pessoas podem ter nascido com o objetivo de serem ateus, né? Para que pudesse fazer aquilo, não ter essa ligação. Pode ser um grande desafio para aquela vida delas, né? Sob o ponto de vista de Orida, do próprio dessa nossa teologia, nada impede que você já tenha nascido com esse objetivo de ser ateu e passar por essa vida com esse desafio, para ver se você pode ser inclusive um dos aspectos, eu posso dizer para você, pré-autuar, né? Ou seja, lembra que as pessoas que nascem com signo de Otuá são aquelas pessoas, são as preferidas de Deus, são aquelas pessoas que já tiveram bondade no interior. Então, uma dessas pessoas de Otuá ou pré-Otuá, elas já podem querer assim: não, eu quero vir ateu para eu mostrar que eu sou essa pessoa correta, já está dentro da minha alma perfeita. Posso dizer, né? Eu estou dando até o contrário. Se você é uma pessoa ateu e você é uma pessoa completamente ética, valor, não sei o que, boa, generosa, gentil, cara, mesmo assim você não acredita em Deus, olha, pode ter eu diria que é muito próximo você ser uma dessas pessoas, né, de Cá e de Otuá, que já vieram prontos aí para isso, tá certo, né? Então tem uma visão diferente, mas a religião te ajuda nisso, tá bom? Era isso, espero que não tenha ficado muito confuso, tenha ajudado vocês em alguma coisa. Abraço a todos.